Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. Hoje o nosso assunto muito interessante e muito preocupante também. Hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. E quem nos recebe é a doutora Natália Liberaccioli Menezes de Andrade, ela que é médica endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo certo, obrigada pelo convite. Realmente é um assunto muito importante porque a obesidade infantil tem se tornado um problema de saúde pública e dados recentes até sugerem que isso aumentou 10 vezes mais nos últimos 3, 5 anos. Então, realmente é um assunto muito importante. Muito mesmo, doutora. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite, uma participação tão especial aqui no nosso programa. Doutora, para que possamos entender o que é obesidade infantil? Na verdade, todas as vezes que a gente fala em avaliação de peso, essas crianças precisam ter sempre serem avaliadas por uma curva de crescimento. Então, nós avaliamos sempre o índice de massa corporal, que é uma relação do peso sobre a altura ao quadrado. E baseado nessas curvas de crescimento, que são dados da Organização Mundial de Saúde, a gente classifica essas crianças com o índice de massa corporal em relação à sua faixa etária e ao sexo. Então, crianças que estão entre o percentil 85 e 95 da curva de crescimento são consideradas sobrepeso. Acima de 95 é considerado valores de obesidade. Doutora Natália, como eu posso saber se meu filho realmente está obeso? Na verdade, há alguns sinais, como o aumento de peso progressivo nos últimos meses ou anos. Isso geralmente é uma avaliação que é feita mais de perto com o médico pediatra ou com o médico da saúde da família. Mas geralmente você pode avaliar o excesso de gordura também, principalmente abdominal. Então, um método simples talvez é medir a circunferência abdominal das crianças. E esse valor, apesar de ter uma variação nas medidas, né, ele não deve ser maior que metade da altura. Então, isso seria até um parâmetro para avaliar mais a gordura abdominal. Também, assim, crianças que estão talvez mais cansadas, mais indispostas, com dificuldade de fazer suas atividades diárias, andar bastante, subir escadas. Isso também talvez seja um sinal de alerta para que talvez não seja só uma criança que está ganhando peso, mas que vai recuperar isso. Provavelmente ela já está acima do peso. Perfeito. Doutora Natália, quais são as causas da obesidade infantil? Na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, então tem várias coisas que estão relacionadas à obesidade. A gente sabe que existem genes que são relacionados à obesidade. Alguns, por exemplo, específicos podem levar a um quadro de obesidade sindrômica, que a gente chama que são quadros mais raros. Né? Tem quadros também relacionados a medicamentos, então a gente sabe que às vezes alguns antipsicóticos, antidepressivos, às vezes podem induzir ao ganho de peso. Também tem a questão endocrinológica, algumas doenças como, por exemplo, a doença de Cushing, que é um excesso da produção de cortisol, isso em condições bem mais raras. Sim. Podem levar ao ganho de peso. Crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional ou prematuras, a gente sabe que elas têm também maior predisposição de desenvolver obesidade, então sempre é uma causa que a gente às vezes pode até inferir, não tem como a gente confirmar que pode estar relacionado. Sim. E também o que é mais comum são fatores genéticos influenciando talvez junto com hábitos alimentares, um aumento da ingesta calórica, mais sedentarismo, isso tudo levando à obesidade, que provavelmente é a gênese mais comum da obesidade. E hoje a família muitas vezes não come à mesa, né, doutora? Todos não vão à mesa para fazer a refeição. Comem separados ou em frente a eletrônicos, até mesmo os adolescentes. Isso realmente é muito preocupante também, né, doutora? Sim, e também, além de perder, né, a inter-relação, né, da família, é importante para os pais estarem atentos, principalmente nos hábitos alimentares dos filhos. Isso também é importante. E os pais atentarem muito também sobre a alimentação da criança. Eu sei que eu tenho um pequeno em casa também, muitas vezes, doutor, ele acaba de almoçar, ele fala assim, mãe, quero mais um pouquinho, mas eu tô cortando esse mais um pouquinho também, porque eu já acho que ele já tá comendo em excesso. Então, essa dica também vale, doutora? Vale também, assim, sempre diferenciar o que é fome ou às vezes o que é ansiedade. Muitas crianças acabam às vezes comendo por ansiedade
ou come muito rápido e não presta atenção no prato que fez, na quantidade que tá comendo. É sempre importante, quando as crianças forem fazer as suas refeições, estarem com a TV desligada, celular longe, longe de computador, sempre focadas no que elas estão comendo, porque muitas vezes elas vão comer, se elas têm outras coisas que podem tirar a atenção, isso faz com que às vezes elas comam mais sem nem perceber. E muitas vezes nem sentem o sabor da comida e nem sabem o que estão comendo, de tão apressados que estão, não, doutora? Isso, então assim, também outra dica, se você vê que ela está comendo em maior quantidade nas refeições, uma dica que você pode fazer é talvez oferecer metade do prato que ela comeria naquele primeiro momento. Se ela pedir novamente, aí você repete. Outra dica é sempre tentar começar suas refeições com vegetais crus, que isso também dá mais saciedade. Então, um pratão de salada bem colorido também seria uma dica. E, claro, deixar de lado o refrigerante, suco, nada junto com a comida. Muita água. Doutora, é muito importante os pais participarem, a família toda participar com a criança na hora da refeição. Sim, é importante até para dar o bom exemplo, né? A gente sabe que a família toda envolvida no processo ajuda, dando os bons exemplos, e também para os pais observarem todos esses hábitos, que é muito importante. Doutora Natália, uma criança obesa provavelmente será um adulto obeso? Não necessariamente. A gente sabe que uma criança que foi obesa na infância tem um risco maior de se tornar um adulto obeso. Geralmente, estima-se que crianças que são obesas antes do período da puberdade, elas têm de 20% a 50% de chance a mais de se tornarem adultos obesos. Quando a obesidade persiste após a puberdade, essa incidência pode aumentar. Então, pode ser até de 50% a 70%. Mas nem toda criança obesa vira um adulto obeso. Sim, perfeito, doutora. Doutora, quais são as principais consequências da obesidade? Na verdade, o maior problema da obesidade são os fatores metabólicos que estão relacionados a ela. Então, principalmente alteração de colesterol, principalmente um perfil que tem o HDL, que é o colesterol bom, baixo, com triglicérides alto, riscos de hipertensão, risco de hábitos compulsivos. Essas crianças às vezes aprendem hábitos que elas acabam comendo por ansiedade e às vezes acabam tendo hábitos compulsivos na vida adulta. Risco de ter gordura no fígado, que hoje em dia é uma causa importante de cirrose e mais para frente com uma evolução importante até de câncer de fígado, hipertensão arterial. Então tem vários problemas, fora assim, falando em problemas de sono, que elas podem ter apneia do sono, uma respiração mais bucal, dificuldade de ter o seu convívio diário, por exemplo, em termos de fazer atividade física, de acompanhar as outras crianças, dores de articulações. Então tem vários problemas que a longo prazo a obesidade pode causar. Ok. Doutora, muito se falava antes, olha que gordinho, que lindo, né? Não, deixa ele comer, depois que ele cresce ele vai perdendo peso. Os pais não devem pensar assim, não, doutora? Não, até porque os estudos agora sugerem que nos próximos anos, isso nós estamos falando nos próximos 5 anos, sim, provavelmente a obesidade vai ser maior do que a desnutrição. Então esse parâmetro vem mudando. Então a gente está, na verdade, trocando o problema alimentar das crianças. Antes era uma desnutrição importante, agora é a obesidade. Então é importante sempre ter uma avaliação e um acompanhamento em relação ao peso, porque, na verdade, a obesidade vem trazendo vários problemas. Então, criança obesa não é sinônimo de uma criança saudável, né? Mesmo que ela não tenha ainda problemas relacionados à obesidade agora, no futuro ela pode adquirir. Preocupante, doutora. Doutora, como os pais podem prevenir a obesidade infantil? Na verdade, a família toda, né, entrando no esquema, né, que a gente brinca, isso é o que ajuda mais. Então, todo mundo fazendo a sua parte, tentando ajudar essa criança, principalmente reduzindo calorias. Então, evitar gorduras, frituras, guloseimas, são os produtos ultraprocessados e muito industrializados.
diminuir a quantidade de tempo de tela, isso é uma coisa importante que vem aumentando a incidência de obesidade e as crianças vêm ficando mais sedentárias por conta disso. Elas não brincam mais, né, doutora? Sim, então estimular com que as brincadeiras tenham, por exemplo, um caráter também em termos de atividade física. Então, pelo menos 1 hora por dia de uma atividade física, pode ser um esporte, uma brincadeira que elas vai correr, vai interagir, gastar mais calorias. E principalmente em relação a sono também. A gente sabe que crianças que não dormem bem, elas acordam no dia seguinte mais cansadas e isso aumenta às vezes a vontade de comer. Principalmente elas vão buscar mais alimentos ricos em gordura. Então é importante principalmente redução calórica, atividade física e principalmente também a parte psicológica, porque a gente sabe que muitas dessas crianças vêm desenvolvendo hábitos compulsivos, ansiedade e isso tudo leva à obesidade. Então isso, na verdade, são vários fatores que juntos a gente vai conseguir agir no problema da obesidade. A criança muitas vezes sofre até... Ela fica de fora numa atividade física porque ela não consegue acompanhar os amigos, correr, né, doutora? Um exemplo simples assim, né? Isso, e assim, também tem muito estigma, né, em relação à obesidade, muito preconceito. Então é isso que a gente vem tentando quebrar, que na verdade a obesidade ela passa a ser um problema de saúde que deve ser tratada, acompanhada como outra qualquer, mas tentar tirar esse estigma que a obesidade causa, principalmente nas crianças, que isso pode levar até um trauma na vida adulta também. Perfeito. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Na verdade, o especialista, ele entra quando já houve uma avaliação prévia, principalmente ou do médico pediatra ou do médico da saúde da família, da atenção básica que vem acompanhando essa criança, ou quando os pais notarem que essa criança ganhou muito peso em pouco tempo, sempre para a gente excluir alguns fatores que podem levar, né, à causa da obesidade e também avaliar se ela já não está tendo nenhum prejuízo em relação a isso. A gente sempre frisa que a obesidade infantil, ela não deve ser acompanhada só com um profissional. Sim. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e isso muitas vezes vai incluir um nutricionista, às vezes um educador físico para ajudar essa criança na atividade física e às vezes um psicólogo, por exemplo, se a criança está muito ansiosa, ela anda comendo por ansiedade. Então às vezes não é só o médico endocrinologista que vai seguir essa criança, mas essa é a hora talvez de procurar um especialista. Perfeito. Doutora Natália, eu quero te agradecer muito pela participação tão valiosa aqui no nosso programa Momento Medicina. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.